Bem-vindos! Sejam bem-vindos ao quinto dia. Já estamos na metade da nossa jornada dos 10 dias de oração. E o tema é Famílias Fiéis até o fim. Em que precisamos ser fiéis? Será que precisamos ser fiéis apenas no momento de oração ou fiéis aos princípios que Ele deixou para nós? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Vamos então receber nesse momento o pastor Josanã Alves, falando de um tema maravilhoso. E aguardamos você para a oração final também. Fique conosco até o final. Hoje nós vamos ler um texto e meditar nesse texto, um dos mais queridos do Novo Testamento. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Antes de lermos o texto bíblico, vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e permitir que ela fale ao nosso coração. E de maneira muito clara, Senhor, o Teu Santo Espírito coloque ou retire do nosso coração o que for do Teu desejo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez. Como eu disse, esse é um dos textos mais queridos do Novo Testamento, escrito por Paulo, que tinha uma característica muito marcante. Era um homem muito sincero. Sabem, a nossa cultura transformou sinceridade, que é uma virtude, em um defeito. As pessoas chegam a dizer, meu defeito é que eu sou muito sincero, mas, biblicamente, ser sincero não é um defeito, é uma virtude. Biblicamente, sinceridade é uma coisa que você tem que ter com o seu defeito e não com o defeito dos outros. Então, algumas pessoas dizem, eu sou sincera porque vejo o defeito dos outros, publico, desejo o defeito dos outros, mas, biblicamente, ser sincero é você olhar para você e se enxergar como você realmente é. Paulo tem algumas lições a nos ensinar e algumas coisas que talvez você goste nesse texto. Mas deixa eu te dizer por que eu gosto desse texto. Não é pelo que Paulo diz. Na verdade, eu gosto desse texto pelo que Paulo não diz. Pensa comigo. Se Paulo dissesse assim, eu gosto de viver na fartura, mas também gosto de viver quando está faltando tudo, eu gosto de viver na necessidade. Paulo seria uma pessoa admirável, olha, ele gosta de viver quando está faltando as coisas, quando ele passa necessidade. Mas Paulo, ele não diz eu gosto, Paulo ele diz assim, eu aprendi a viver nessa situação. Sabe, se Paulo dissesse eu gosto de viver quando está faltando tudo, seria uma pessoa admirável, mas uma pessoa muito distante da realidade. Mas quando Paulo diz assim, eu aprendi a viver na pobreza, eu aprendi a viver quando tudo está faltando, o que ele está dizendo é o seguinte, eu também não gosto, eu sei que você não gosta, eu também não gosto, mas eu aprendi. Porque nessa vida, amigos, a necessidade de, em alguns momentos, você aprender a viver quando tudo está faltando. E é por essa falta de aprendizado que muitos sofrem. Porque, inevitavelmente, você vai ter que enfrentar esses momentos na vida. Inevitavelmente, você vai ter que enfrentar momentos em que as coisas vão faltar, a pobreza vai chegar, as necessidades vão chegar à sua vida. Chegou na vida do apóstolo Paulo, podem chegar à sua também. Então, Paulo está dizendo, eu sou como você, eu não gosto, mas aprendi. E hoje, a mensagem de hoje é para convidá-lo a viver satisfeito com o que tem. Viver satisfeito com o que Deus colocou em tuas mãos. Sabem, se formos sinceros, nós vamos ter que admitir que muitos vieram para o cristianismo à procura do que Paulo não está falando no texto. Muitos vieram para o cristianismo à procura de abundância, à procura de riqueza, à procura de bênçãos, não ter problemas. É por isso que a teologia da prosperidade é tão atrativa.
porque ela promete uma coisa que o próprio apóstolo Paulo não teve. Só abundância, só bons momentos, só alegria. A teologia da prosperidade ela é destrutiva porque ela tenta prometer aqui coisas que Deus só nos prometeu no céu. O que Deus nos prometeu aqui foi: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então a mensagem dessa noite é uma mensagem que te chama ao contentamento. Contentar-se com o que tem. E você pode dizer: pastor, mas eu não faço parte de uma igreja da teologia da prosperidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Na sociedade em que vivemos, você não precisa fazer parte da teologia da prosperidade. Porque na comunidade que vivemos de consumismo, de querer sempre ter mais, de achar que o que eu tenho me garante felicidade, é a mesma coisa da teologia da prosperidade. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu serei. Quanto mais eu acumulo, mais segurança eu vou ter. E o que Paulo está dizendo é que vai ter momentos em que você não vai ter nada. E Deus vai te ajudar a viver nesses momentos. Foi sobre isso que Jesus pregou algumas vezes. Quando ele disse, por exemplo, que o dinheiro é como um deus chamado Mamon. Você sabe quem era esse deus Mamon? Era um deus muito cruel do panteão grego e romano, que as pessoas, quando queriam, por exemplo, chuva, eles levavam o filho para matar no altar desse deus. Eles davam o filho, matavam esse filho no altar do deus Mamon, esperando que Mamon desse a mesma coisa, ou desse chuva, ou desse bênçãos. Jesus falou assim: o dinheiro é tão cruel quanto Mamon. Você acha que ele vai te dar alguma coisa, mas ele está te tirando alguma coisa. Há pessoas que estão trabalhando tanto, de maneira desenfreada, querendo acumular mais, achando que o dinheiro vai dar coisas, mas na verdade o dinheiro está tirando tua saúde, o dinheiro está tirando o tempo com tua família, e o principal, o dinheiro, a busca pelo dinheiro está tirando o teu tempo com o teu Deus. Eu conheci uma pessoa que recebeu uma promoção no trabalho e ela não aceitou, porque ela teria que trabalhar o dobro para ganhar o dobro, mas iria comprometer o tempo do culto familiar, iria comprometer o tempo com a família e o tempo que ela usava para dar estudos bíblicos. Então ela disse: pastor, eu consigo viver com o que eu tenho. Eu aprendi a viver com o que eu tenho. Por que eu vou querer mais para comprometer o meu tempo com Deus e com minha família? Ela entendeu o que Paulo está dizendo. Ela entendeu que há momentos que eu preciso aprender a contentar-me com o que tenho. Se isso for comprometer o teu tempo com Deus, a tua saúde e a tua família. Sabe, isso não é uma apologia, uma pregação, uma exaltação à preguiça. Pelo contrário, isso é uma exaltação a contentar-se com aquilo que Deus te deu. E sabe como você pode fazer isso? De duas maneiras. O texto bíblico diz assim: aprendi a viver com o que tenho. Aprendi a viver satisfeito com o que tenho. A primeira maneira de aprender a viver satisfeito com o que tem é não entrar em dívidas. Sabe o que é dívida, na verdade? Dívida é você dizer: Senhor, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, então eu vou pegar emprestado, eu vou pegar dinheiro a juros, eu vou entrar em problemas financeiros, porque eu não estou feliz com o que tenho, eu quero ter mais do que eu tenho, eu quero estar acima do meu nível, mesmo que para isso eu tenha que entrar em dívidas. Então, no fundo, você tem que admitir que as dívidas, elas são uma falta de contentamento com o que você tem. Se você reconhece que o que você tem chegou pela poderosa mão de Deus, você tem que dizer como Paulo: eu não vou entrar em dívidas porque eu aprendi a viver contente com o que tenho. E se Deus abrir alguma oportunidade e me der a oportunidade de ter um pouco mais, eu vou desfrutar de um pouco mais, mas hoje eu não vou entrar em dívidas, porque eu aprendi a viver contente com o que tenho. Uma outra maneira de aprender a viver contente com o que você tem é ser fiel a Deus. Sabem, às vezes as pessoas pensam que dízimos e ofertas é uma maneira de sustentar o ministério ou de sustentar a igreja. Não, esse não é o propósito dos dízimos. O propósito dos dízimos é você olhar para o que você tem com contentamento e perceber que quando você tira os dízimos e as ofertas, o que permanece nas tuas mãos é suficiente para a sua manutenção. Porque tem pessoas que quando ganham 100, gastam os 100.
Se passarem a ganhar 200, gastam os 200. Se ganharem 500, gastam os 500. Porque quanto mais você tem, mais você quer. O dízimo é você dizer, Santo Deus, eu sou satisfeito com o que tenho e, pelo contrário, vou viver até abaixo do que ganho, porque você é fiel ao Senhor. Então, a fidelidade a Deus é uma maneira de manter o contentamento. Ser generoso é uma outra maneira de aprender a viver bem com o que você tem. Sabe? Quando você é generoso com pessoas que têm necessidade, quando você olha para as pessoas com mais necessidade do que você, sabe o que você vai descobrir? Que em muitos aspectos e comparado a muitas pessoas, você é rico. Você já parou para pensar nisso? Você é rico. Teu computador um dia já travou? Se o seu computador travou, isso é um problema de rico, porque milhares de pessoas não sabem o que é computador. O teu carro velho já furou o pneu? Se o teu carro velho já furou o pneu, isso é problema de rico, porque milhares de pessoas não têm automóvel. Então, às vezes, nós achamos que rico é a pessoa que tem milhares de vezes mais. Mas quando você é generoso com a pessoa mais carente, você começa a descobrir que você é rico. Na perspectiva de milhares de pessoas, você é rico. Agradeça a Deus por isso. Viva feliz com o que você tem. Não entre em dívidas. Seja fiel a Deus. E se você fizer isso, você vai viver o contentamento e vai poder dizer como Paulo, eu aprendi, não é que eu goste. O que eu queria de verdade era ter muito, mas no momento eu não tenho muito, então eu aprendi a viver com o que tenho. Isso é útil para a criação dos filhos, inclusive. Sabem, às vezes nós passamos por dificuldades na infância e quando temos os nossos filhos, queremos que tudo seja perfeito para eles. E nos esquecemos que o nosso caráter é do jeito que é por causa do que passamos. Estamos querendo proteger tanto os nossos filhos de qualquer dor, de qualquer problema, que estamos dando para eles coisas que não tivemos e transformando o caráter deles em alguém que não valoriza o que tem, alguém que não dá o menor valor às bênçãos que recebe. Foram as privações que você passou na infância que ajudaram a formar quem você é. Então, como aprender a viver contente com o que tenho? 1. Você deve, em primeiro lugar, não entrar em dívidas. 2. Você deve ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. 3. Você deve ser generoso para olhar para pessoas que necessitam mais do que você. E 4. Você tem que aprender a viver no seu padrão de vida. O verso seguinte que nós lemos, ele diz o seguinte, e se você aprender a viver contente com o que você tem, tudo posso naquele que me fortalece. Há pessoas que dizem assim, eu posso tudo com o dinheiro que eu tenho. Eu posso ter qualquer carro, eu posso comprar qualquer pessoa, eu posso ir para qualquer lugar. Mas sabe como é que um cristão diz? Eu também posso tudo, mas não é pelo que eu tenho, é por quem eu conheço. Eu posso tudo, mas não é pelo dinheiro que a traça corrói. Eu posso tudo porque eu tenho Cristo em minha vida. Então, o que Paulo está dizendo de verdade é, você pode tudo, mas você pode tudo porque você conhece alguém poderoso. Você pode tudo porque você se relaciona com Jesus Cristo. Você pode tudo porque Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro. Hoje, em mais um dia da nossa jornada essa semana, eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu não aprendi a viver contente com o que tenho. Eu só sei viver na abundância. Eu só sei viver na riqueza. Eu só sei viver tendo muito. Então, por favor, Senhor, me ajuda a aprender, a dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu não sei como, mas eu vou tirar as dívidas da minha vida. Há uma citação do Espírito de Profecia em que ela diz o seguinte, é preferível uma séria doença do que mais uma dívida. Você já pensou nisso? É como se ela dissesse assim, olha, uma séria doença, você pode até tomar um remédio e reverter a situação, mas quando você começa a se envolver com dívidas, você vai perder paz, você vai perder alegria, você vai perder força. Então não entre em dívidas,
Seja fiel a Deus e quando os abalos chegarem na sua vida, você vai poder dizer como Paulo, não tem problema, eu aprendi a viver em toda e em qualquer situação. Quero finalizar com um convite para você. O convite dessa noite é para você olhar para esse texto, voltar a esse texto e dizer, Santo Deus, sozinho eu não vou conseguir aprender. Mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor estiver ao meu lado, eu vou poder dizer, eu posso tudo. Não é pelo que eu tenho, mas por quem eu conheço. Esse é o seu desejo? Então eu quero convidá-lo a fechar os olhos e fazer uma oração. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela sinceridade de Paulo. Muito obrigado porque ele parece agora uma pessoa acessível através desse texto. Quando ele diz, eu aprendi, não é que eu goste, mas eu aprendi a viver em qualquer situação. Eu aprendi a viver na pobreza. Eu aprendi a viver quando as coisas não estão no auge. Eu aprendi. E nós seríamos muito felizes se aprendêssemos a mesma coisa, Senhor. E não apenas aprender, mas ensinar para os nossos filhos também. Talvez essa noite alguém esteja envolvido em dívidas e não saiba como sair. Eu peço que o Senhor se aproxime dessa pessoa e diga, meu filho, eu vou te ajudar, mas tome a decisão de não entrar mais em dívidas. Talvez alguém esteja tentando dar para os seus filhos coisas que são desnecessárias e vai fazer com que eles apenas não valorizem o que têm. Que eles possam pensar hoje, Santo Deus, me ajuda a reorganizar a maneira como eu estou ensinando aos meus filhos. Porque eu quero que eles também aprendam a dizer, eu posso tudo, porque conheço Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, pastor. Muito obrigada pelas suas palavras poderosas que o Espírito Santo trouxe nessa manhã para nós. E vamos ver os nossos distritos. Pastores, sejam bem-vindos. Saúde e paz, o meu nome é Edinaldo Souza Gomes, eu sou pastor do Distrito da Clínica e estamos felizes porque estamos envolvidos nesse projeto dos 10 dias de oração em nível de associação. Muito bem, eu gostaria que você anotasse aí na sua agenda 4 necessidades do nosso distrito. Primeiro, queremos estudar a Bíblia com 100 pessoas este ano. Segundo, já temos um terreno no bairro do Verava, mas precisamos plantar uma igreja lá no bairro do Verava. Terceiro, queremos comprar um terreno no Jardim Japão. Quarto, queremos comprar um terreno no bairro do Paiol, porque queremos transferir o grupo do Pavão para lá. Nós confiamos no poder da oração, pois entendemos de que a oração é a chave na mão da fé para abrir os celeiros dos céus, onde se encontram armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Que Deus abençoe a todos. Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou Marlon, pastor do distrito de Itapevi, e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos alguns dos nossos desafios para o ano de 2021. Nós temos 5 congregações, as igrejas de Itapevi e Engenheiro Cardoso, e os grupos do Alvorada, Jardim São Carlos e Parque Boa Esperança. Um dos nossos desafios é trabalhar com os ex-adventistas. Nós queremos resgatar os nossos membros afastados, que são muitos, né? Imagino que na sua igreja também tenha essa realidade. E nós estamos designando pessoas, irmãos e até famílias inteiras para acompanharem, para cuidarem, para amarem, estarem ao lado desses membros ou até de famílias inteiras durante todo o tempo. Não só num evento específico, em algum momento, mas para estarem sempre ali ao lado deles e assim dessa maneira receberem o amor de Deus. E temos certeza que este cuidado irá tocar o coração deles e eles retornarão para a nossa igreja no momento certo. Também estamos focando nos pequenos grupos. No ano passado, no final do ano passado, tivemos um PG protótipo com alguns irmãos que se dispuseram a participar e neste ano de 2021 a liderarem um PG ou abrirem a sua casa para um pequeno grupo. Então nós já temos um grupo de irmãos preparados para liderarem esses PGs e nós iniciaremos no momento certo, na data específica que separamos para isso. Nós também estamos juntos aí no Através de Nós e um desafio é capacitar os nossos irmãos a darem estudos bíblicos, né? E também a trazer, né, e capacitar aqueles que nunca deram estudo bíblico ou imaginam que não sabem dar um estudo bíblico. A gente pretende fazer ou mensalmente ou bimestralmente uma espécie de aula mesmo
com pessoas convidadas, pastores, para ensinarem temas específicos e bem práticos aos irmãos darem os estudos bíblicos, e ali também teremos testemunhos dos irmãos que já estão dando estudos bíblicos e assim com certeza nos motivar e nos inspirar bastante. Por final, queria falar sobre um grupo específico do Alvorada. Nós queremos muito um terreno, encontrar um terreno para que esse grupo possa se estabelecer e continuar crescendo e se desenvolvendo. É um grande desafio e confiamos em Deus. Bom, esses são apenas alguns dos desafios do pequeno tempo que a gente tem aqui para compartilhar com vocês, mas confiamos que os irmãos vão orar por nós e confiamos que o nosso Deus irá nos atender, abrir as portas, nos abençoar, nos dar sabedoria e podem contar com as orações aqui de nós de Itapevi para os desafios de vocês também. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe todos nós. Com certeza o Senhor já anotou lá no céu e nós também, porque estaremos orando pelo distrito de vocês. E pelos dos outros pastores também, que todos sejam abençoados, que 2021 seja um ano de grandes realizações. Agora nós queremos convidar o pastor César Reis para falar sobre o tema de hoje. Para você que já abriu sua revista hoje e deu uma olhadinha, estaremos falando hoje sobre saúde. E para orar para as nossas famílias, num período que tanto precisamos de saúde, não é mesmo? Chamamos o pastor César Reis, que trará a palavra para nós. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre a receita médica da família. Mas antes disso, eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que estão participando dessa semana dos 10 dias de oração. Tem sido uma bênção para todos aqueles que estão participando. Eu quero saudar aos nossos irmãos, às nossas irmãs e a todos vocês que estão participando nesta manhã desse estudo, desse aprendizado e desse crescimento espiritual. Como havia dito anteriormente, nós hoje estamos tratando sobre a receita médica da família. Nós encontramos muitos textos na palavra de Deus e na revelação da profetisa que nos anima, que nos incentiva a cuidar daquilo que é muito precioso aos olhos de Deus e também muito precioso a nós. No estudo desta manhã, nós encontramos alguns textos assim que chamam-nos a atenção sobre o cuidado da nossa mente e do nosso corpo. No livro de Salmos, no capítulo 38, no verso 9, nós encontramos o seguinte texto: Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ou seja, se você passa por uma ansiedade, se você passa por um drama, se você passa por uma preocupação, é importante sabermos que temos um Deus que ama cada um de nós, que está preocupado conosco. Aquele mesmo Jesus que esteve entre nós lá em Israel, andou pelas vilas, aquele que andou entre o povo de Deus, é o mesmo Jesus que ainda está disposto a curar você, a cuidar de você. A mesma mão poderosa que guiou o povo no passado está disposto a cuidar de você, a sarar as suas enfermidades, mas para isso você precisa cuidar da sua saúde. Existem leis que nos ajudam a sermos mais cuidadosos com a nossa saúde, sermos mais longevos. Leis estas que nos ajudam a termos uma melhor mente, um melhor corpo, porque existe uma relação direta entre a mente e o nosso corpo. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus? O templo vivo de Deus? Você, meu irmão e minha irmã, você é um santuário. Onde você for, o santuário está junto com você. Você é uma obra-prima da criação de Deus, mas você é muito importante. Você é um templo vivo, santuário de Deus. Portanto, há diversos textos na Escritura Sagrada, há diversos textos na revelação de Deus, através da profetisa do Senhor, Ellen White, orientando-nos a cuidar do nosso corpo, como uma obra-prima da criação de Deus na história deste mundo. Sabe, querido, nós estamos num tempo em que precisamos cuidar daquilo que Deus concedeu para nós. Lembre-se, os remédios que Deus deixou para a gente. O ar puro, a luz solar, abstinência, exercício físico, descanso, alimentação saudável, confiança no poder de Deus.
Eis os verdadeiros remédios da natureza. São esses remédios que nos ajudam a termos uma vida mais equilibrada, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais cristã, porque tudo isso está ligado à nossa vida espiritual. Você não vai cuidar da saúde apenas para viver um pouco mais. Isso será um resultado, mas você vai cuidar da saúde porque você é um filho e uma filha de Deus. Porque isso tem a ver com a questão espiritual. Para você compreender os assuntos do reino de Deus. Para você compreender assuntos que têm a ver com a eternidade. Porque uma mente melhor e um corpo mais saudável vai fazer com que você entenda os planos de Deus. E você que está me ouvindo, você que é pai e você que é mãe, lembre-se, nós temos que deixar um legado de cuidado para os nossos filhos. Os nossos filhos, em boa parte, eles dependem daquilo que nós deixarmos para eles no aspecto do cuidado do corpo, do cuidado da mente, da vida espiritual. Portanto, pai e mãe, cuide daquilo que você vai deixar para o seu filho, o legado espiritual, o legado de cuidado da saúde. Nesta manhã, eu quero terminar dizendo para você, mais uma vez, que você é uma obra-prima de Deus. Deus quer cuidar de você. Deus quer andar com você. Deus quer que você tenha um corpo saudável, uma mente lúcida para entender os planos que Deus tem na sua vida, os planos da salvação. Eu quero orar por você nesta hora, pedindo a Deus que Ele cuide de você e que Ele traga a mão poderosa sobre você e sobre sua família. Vamos orar? Querido e bom Deus que estás nos céus, neste dia em que nossos irmãos e nossas irmãs estão aprendendo um pouco mais sobre a receita médica da família, eu quero lhe pedir, Senhor Deus, uma bênção muito especial a todos eles, para que tenham saúde física, para que tenham saúde mental, para que tenham saúde espiritual, que verdadeiramente possam colocar em prática todas as orientações que o Senhor deixaste para nós. A orientação dos remédios da natureza, a orientação da nossa relação com o Senhor. Que possamos entender claramente que o nosso corpo é um templo e, para tanto, devemos cuidar deste corpo. Oramos, Senhor Deus, pelos pais que têm uma nobre tarefa de ensinar seus filhos no caminho do Senhor, bem como também a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua mente. Que possamos ser bons exemplos, que possamos ajudá-los nesta carreira rumo ao céu. Dá a tua bênção a todos os nossos irmãos e irmãs. E que hoje, Senhor, todos nós sejamos ricamente abençoados pela graça e pelo poder do Senhor. Eu os entrego todos nas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.